Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui da Arte Atuarial, mais uma aula de Python. Estamos aqui utilizando a nossa IDE Spider e hoje nós vamos trabalhar com área de transferência, né? Os dados que são copiados, eles permanecem na memória por um tempo para que assim possam ser utilizados em outros programas. Então pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser, dependendo do tipo de dado e do tipo de arquivo, pode ser várias coisas diferentes. Nós vamos trabalhar aqui no Python com textos, né? Nós vamos utilizar uma biblioteca específica para que a gente possa fazer esse tipo de operação. Nós vamos trabalhar com a biblioteca chamada Paperclip. E pode ser que a Paperclip não esteja instalada aí junto com a sua IDE. Então nós precisamos instalar essa biblioteca e para isso nós vamos acessar o CMD do Windows, né, ou o Command do Windows. Nós podemos fazer isso clicando aí em pesquisar, vai aparecer a barra de tarefas. A gente digita CMD que vai aparecer e após isso é só digitar pip install Paperclip. Obviamente sem as aspas estão aqui porque a gente está utilizando a IDE, então é só para ficar um pouco mais visível. Digite pip install Paperclip e vai ser instalado então a biblioteca que a gente vai utilizar nessa aula. E nem precisa reiniciar para quem está utilizando o Anaconda Spider, nem precisa reiniciar o programa porque ele já reconhece a biblioteca. Então, o primeiro passo é importar essa biblioteca. Eu vou importar a biblioteca apenas como Paperclip, ou seja, não vou colocar nenhum apelido para essa biblioteca, vou utilizá-la com esse nome inteiro, até para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, continuando, eu vou declarar uma variável com o nome texto, e ela vai receber as informações direto aqui do usuário no console do Python. Vou criar também uma estrutura de repetição, apenas para que eu possa finalizar o programa. Então eu vou usar esse laço for para que prossiga no código, né? Mas eu não trabalhe com estruturas de hierarquia, porque já que é uma codificação mais simples, já não é necessário. Então aqui eu vou colocar uma condição, né, se o usuário ele deseja copiar ou não, ou seja, ele vai clicar em C para que essa informação ela possa ficar disponível na área de transferência. Então, se o usuário aqui nesse momento ele digitar o C, aí nós vamos utilizar o seguinte código, Paperclip, né, que é a nossa biblioteca. Nós vamos utilizar o comando copy, ele vai receber apenas um argumento, que é o que? É essa variável texto, ou seja, vai ser copiado para a memória o valor que está indexado dentro dessa variável declarada com o nome texto. Após isso aqui, então nós podemos dar um break, né, para que a gente possa encerrar o programa e ter o texto copiado. Eu vou colocar mais uma condição aqui, né, para qualquer outra possibilidade, eu também vou dar um break. Então eu vou rodar todo esse bloco aqui. E aqui aparece, digite seu texto. E agora eu vou digitar aqui, por exemplo, lugar Rio de Janeiro. Eu vou dar um Enter. Vou colocar o C para copiar, né, pegar aquela informação ali e jogar na memória. Percebam que aqui em cima já aparece, né, a variável declarada com o nome texto e o valor que foi atribuído a ela. E aqui direto eu vou clicar em Ctrl V. Percebam que essa mensagem aqui está na área de transferência do Windows. Agora, olhem uma outra coisa que também é interessante. Eu estou aqui com o Notepad aberto. E aqui tem a seguinte frase: o Rio de Janeiro continua lindo, né? Eu vou copiar essa frase aqui direto aqui no bloco de notas
E assim que essa frase aqui estiver na área de transferência, eu vou já capturar ela e vou jogá-la para dentro de uma variável. Nós também podemos fazer isso, trabalhar com dados externos, né, ao Python. Então, como que eu faço isso? Eu vou declarar outra variável aqui, o nome dessa variável será texto2, e vou utilizar aqui o comando, né, piperclip.past. E como que eu posso conferir se eu realmente capturei? Eu posso ver tanto no explorador de variáveis, mas aqui eu vou dar um outro comando. Então, o comando padrão aqui, o print, né? Então, o print, ele vai exibir o que foi indexado dentro dessa variável aqui. Então, nós vamos voltar aqui para o nosso Notepad. Vou copiar, o Rio de Janeiro continua lindo. Ó, copiei. E aqui eu só vou rodar, ó, texto2. Rodei, já apareceu aqui, ó, indexado, ó, o Rio de Janeiro continua lindo. E aqui também eu vou dar um print só para confirmar, né? E aparece aqui, ó, o Rio de Janeiro continua lindo. Então nós podemos também trabalhar com esse tipo de dados, né? Dados que estão na área de transferência e fazer essa conexão aí com a nossa programação no Python. Isso é muito útil para diversas funcionalidades diferentes. E essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Valeu, tchau, tchau!